Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre empréstimos bancários. Você já me conhece, eu sou o professor Tony, trabalho aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Então, o nosso tema de empréstimo é muito importante para a gente poder, porque empréstimo tanto pode ser para resolver uma dívida, como a gente já conversou em vídeos anteriores, mas também para adquirir bens. Então, quais seriam nossos objetivos? Relembrar o conceito de empréstimo financeiro, conhecer as diferentes formas de pagamento de empréstimos e compreender o processo da cobrança de juros. Então, sempre a gente vai aprofundando um pouquinho mais, a cada vídeo a gente vai aprofundando um pouquinho mais o conhecimento que envolve exatamente a nossa vida financeira. Então, vamos testar alguns conhecimentos do que a gente falou lá. Vimos que o empréstimo, em quais situações nos últimos vídeos, em quais situações devemos fazer fazer um empréstimo e quais são as vantagens e desvantagens, que isso vai ser muito pessoal e esse equilíbrio cada pessoa vai ter que encontrar para conseguir sanar os problemas e também os desejos de atingimento de metas que você tenha. Agora a gente vai pensar um pouco sobre as formas de pagamento de empréstimo e as referidas cobranças de juros. Pense o seguinte, você conhece as formas de pagamento desses juros, desses empréstimos? Como que a gente pode pagar isso? Por que as instituições financeiras cobram juros? E o que você acha da cobrança desse juro dos bancos? Por que eu estou fazendo essas perguntas, né? Porque quando você vai aplicar o dinheiro no investimento que você vai fazer, o juro é bem mais baixo do que o juro cobrado pelos bancos. Mas por que isso? É legal ou não é legal essa cobrança? É justa ou não é justa? Vamos pensar um pouquinho. A gente tem que ver o nosso lado, mas também ver o lado da instituição financeira. Por que acontece isso? Então vamos lá. Os empréstimos podem ser pagos de várias maneiras. É possível pagar por meio de boletos bancários, que são aqueles boletos ainda bastante utilizados, que é emitido pelo banco ou pela financeira ou pela loja que faz esse empréstimo para a gente e com posse desse boleto a gente vai pagar, podendo pagar em qualquer instituição financeira e hoje em dia a gente paga principalmente, a grande maioria do pessoal já está pagando utilizando os aplicativos de banco, que facilita a leitura do código de barras e consequentemente o pagamento é muito mais fácil, Por exemplo, antigamente era muito comum a gente ter aqueles carnês. Hoje em dia é muito mais raro. Em alguns lugares ainda tem, mas o que é mais comum é exatamente a emissão de boletos bancários para pagamento, E houve uma alteração que hoje todos os boletos têm que ser emitidos com o CPF de quem está pagando e de quem está, no caso CNPJ, de quem está recebendo, Até alguns anos atrás não precisava ter essas duas informações, hoje em dia precisa. Embora existem diferentes modos de pagar empréstimo, se o pagamento atrasar, a consequência vai ser aumento do valor devido. Ou seja, além de você atrasar, você vai pagar juros sobre correção desse valor e também vai pagar multa de acordo com o que é estipulado no contrato que você fez. Ou seja, você vai pagar os juros adicionais com penalidade de não ter cumprido o acordo que estava feito com a instituição que você fez. A outra maneira que eu comecei e acabei esquecendo de falar, que é muito comum em empréstimos, é você fazer débito em conta, Que o boleto, às vezes, você pode esquecer, O boleto, às vezes, você, nessa vida atribulada que a gente acaba esquecendo, mesmo com a facilidade de você não precisar ir até o banco, mas aí você tem que ter o aplicativo do celular para poder pagar. Já no débito em conta, é o banco que é responsável de programar a saída do dinheiro da tua conta para pagamento, que é o que hoje em dia a grande maioria das empresas se utilizam, que facilita também o andar e a cobrança delas também. Veja o caso da Laís aqui. A mãe da Laís decidiu comprar um carro, mas não tinha o valor total para pagar o carro à vista. Uma história que quase todo mundo conhece, não só a mãe da Laís, Ela então analisou as possíveis formas de conseguir o dinheiro e fazer o pagamento do carro. Possibilidades: consórcio, financiamento ou investimento, até completar o valor do automóvel. Mas como que é? Como é que funciona cada uma dessas modalidades aqui? A gente vai ver exatamente, entender cada uma dessas modalidades que a mãe da Laís está optando aqui. Então vamos lá.
O consórcio. Consórcio é talvez mais uma queridinho do brasileiro. O que é o consórcio? Tem um grupo de pessoas que vão ter cada uma cota, por exemplo, dependendo do bem, pode ser 50 cotas, 100 cotas, seriam as pessoas. E eles rateiam o valor ali. Só que dentro do consórcio tem taxa de administração, então a gente tem que conhecer, né? Tem que ver uma empresa idônea desse consórcio, né? Porque todos os consórcios são regulamentados pelo Banco Central, mas a gente tem que tomar sempre esses cuidados de ver. E o consórcio, o que tem? Normalmente são duas maneiras de conseguir o bem. Normalmente o consórcio pode ser de carro, pode ser de casa, tem de várias coisas hoje em dia no Brasil. E daí como é que funciona? Tem a modalidade que é o sorteio mensal. Então, uma desse grupo de consorciados vão receber por sorteio e outra obter através de um lance. Ou seja, se você tem um dinheiro guardado, você pode fazer o lance. Se ninguém fizer um lance maior que você naquele mês, a segunda cota vai ser sua através daquele lance, que você vai adiantar várias parcelas do seu consórcio e, consequentemente, você vai conseguir pagar. A vantagem do consórcio é exatamente você pagar muito menos juros, né? Você vai ter a taxa de administração, mas você vai pagar muito menos do que você fosse fazer um financiamento, né? Então é uma vantagem. Só que a desvantagem é exatamente que você vai depender ou do sorteio ou de você ter um dinheiro para dar o lance e ser o lance vencedor, ou seja o maior lance naquele momento, tá? Já o financiamento, gente, é um tipo de empréstimo aonde é localizado, é bem determinado para que é feito. Financiamento, por exemplo, do carro da mãe da Laís ou financiamento de uma casa. Então tem um bem que está atrelado a esse financiamento, tá? E normalmente a taxa desses financiamentos é muito menor, por exemplo, do que as taxas de juro cobrado, por exemplo, do empréstimo pessoal, porque o empréstimo pessoal não vai ter a garantia do bem, enquanto no financiamento, a garantia do financiamento do carro da mãe da Laís vai ser o próprio carro. No caso, o financiamento de um imóvel vai ser este imóvel que o banco, caso não receba, ele vai retomar. Então as taxas são menores, mas mesmo assim ainda você vai pagar taxas e dependendo do caso ainda tem taxas administrativas envolvendo esta operação financeira. Investimentos, talvez seja a modalidade que menos a gente conhece. Então, são produtos emitidos pelas instituições financeiras, empresas ou pelo próprio governo. O objetivo é captar recurso numa forma mais barata que os empréstimos bancários. Em troca, eles oferecem uma taxa de rentabilidade e benefícios, como se tornar sócio do negócio e recebimento de proventos desse investimento. Então, pode ser feito isso e depois a retirada para ser utilizada. Fazendo essa análise do caso aqui. As formas de cobrança para todas as modalidades de empréstimo variam de acordo com a modalidade e, principalmente, por cada instituição financeira responsável por realizar o financiamento ou de realizar o consórcio. Além disso, o investimento também é uma opção de realizar a aquisição de um carro, por exemplo. No caso da mãe da Laís, ela precisa ver qual dessas modalidades se encaixa dentro da sua realidade e do seu bolso, né? Então, a seguir vamos ver algumas simulações de opções colocadas para a mãe da Laís pelas instituições. Aqui a gente tem uma simulação da compra de um veículo de R$35 mil usando um consórcio no Banco A. Então, o valor da carta de crédito vai ser de R$ 36.366 com 72 vezes de R$ 613,53. Já o Banco B, privado, oferece os 35 mil, uma taxa de 1,5, é um financiamento, agora não é exatamente o consórcio, oferece uma taxa de 1,41% ao mês, com uma entrada zero, e ela vai pagar 72 vezes de 777,05. Joia? Bem, fazendo agora a comparação, são duas modalidades diferentes. Uma a carta de crédito pelo consórcio, o nome, porque ela não vai receber o carro, ela recebe uma carta de crédito que daí ela vai aonde ela quer comprar o carro e compra, né? Isso já no financiamento você recebe, o dinheiro é transferido para o vendedor.
E aqui nós temos o caso se ela comprar, fazer o financiamento. O consórcio tem aquele problema que eu falei, nem sempre vai receber no momento que você quer e necessita. O financiamento sim, porém você vai pagar uma taxa de juros sobre esse valor que você emprestou. Então aqui nós temos a vantagem, ou consórcio é investimento em que o bem só é entregue em caso de sorteio, ou se houver um lance. Caso contrário, o automóvel será só entregue apenas, no caso a carta de crédito, apenas no final do pagamento da última parcela. O total pago ao final do consórcio será de R$ 4.417, ou seja, há uma cobrança, aqui houve uma confusão, há uma cobrança de R$ 9.174,16 de valor de juros ali, tá? As desvantagens, a prestação é mais baixa, né? No caso do financiamento, o automóvel já é seu, você comprou, já pode sair utilizando esse automóvel. E agora as desvantagens, a taxa de juro é alta, 1,41 ainda é alta, e o valor pago no final é de 55.803, enquanto no outro era 44, aqui no financiamento é 55.803, ou seja, haverá no final do contrato, 72 meses, um pagamento de 20.803,60, enquanto lá na taxa do consórcio era de 9 mil. Então aqui você está pagando mais do que o dobro em relação aos juros. Claro, tem a vantagem que você já vai estar usando o carro ali. Então vimos algumas modalidades de empréstimos e a forma como podemos pagar esses empréstimos. Essas possibilidades de empréstimo e outras são oferecidas por instituições financeiras. Mas o que é uma instituição financeira? E os juros cobrados são legais conforme a lei? Um tempinho para vocês pensarem, responderem essas duas questões e já voltamos a esclarecer, de acordo com o que a gente já conversou e do que vocês já conhecem a respeito do financiamento e de juros.
Então, galera, a questão da pergunta, o que é uma instituição financeira? Instituição financeira são aquelas responsáveis para a gente realizar a intermediação entre um cliente e algum tipo de serviço do mercado financeiro. Por exemplo, o caso do financiamento do carro da mãe da Laís. Ela vai fazer a intermediação entre o banco e quem está vendendo o carro. Então, ela vai entregar o dinheiro ao financiamento, daí, consequentemente, ela vai conseguir receber o carro. A cobrança de juros é legal, porque a gente já conversou a respeito dos juros. O juro é o quê? É um aluguel, né? Uma espécie de aluguel pelo uso do dinheiro, né? E o mercado financeiro regula. Tanto que quando você vai fazer o financiamento ou empréstimo, você tem que fazer uma pesquisa de mercado para ver aonde você vai ter uma menor taxa em condições mais adequadas. E elas são regidas, essas taxas, exatamente pelo Banco Central. Não há um tabelamento dessas taxas, né? Então há uma variação de uma instituição financeira com outra. Por isso você sempre tem que pesquisar. Veja a seguinte situação aqui. Júlia estava quase terminando o ensino médio e ela precisava de R$200 para comprar uma sandália que queria usar na sua formatura, mas ela não tinha esse dinheiro para pagar o produto à vista. Então ela teve que parcelar o valor, mesmo sabendo que terá que pagar um acréscimo de 5% sobre o valor. Se ela não tem o dinheiro, ela está cobrando um juro em cima. Com o acréscimo, qual ficou o valor dessa parcela? Quanto que ficou o valor deste bem, no caso da sandália da nossa Júlia? E se esse valor fosse dividido em 3 vezes, qual seria o valor dessa parcela? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, um exemplo bem clássico ali, né? Que normalmente se eu tenho dinheiro à vista, eu consigo um desconto, né? Se eu vou pagar, normalmente é cobrado o juro. O juro pode estar embutido, né, no valor, ou sendo bem claro, como esse lojista está dizendo, se você pagar parcelado, a prazo, você vai ter que pagar um juro. Eu acho muito mais sensato e honesto dizer que está tendo um juro, dar o preço real à vista e o preço parcelado, qual que seria o valor que ele cobraria. Então, a parcela é de 5%, nós fazemos 5 dividido por 100, dá 0,05 em decimal, multiplicando pelo 200, 5% vezes 200, ou seja, ela vai pagar R$10 a mais. Ou seja, a sandália sairia R$210. Se ela parcelar, significa que nós vamos pegar e dividir esse R$210 em 3 parcelas, que vai dar 3 parcelas de R$70. Agora vamos ver, e se por um acaso ela parcelou, mas se ela não pagar esta parcela, o que vai acontecer? Ela teve problema na última parcela, ela vai pagar juros sobre esse valor que ela não pagou e vai pagar uma multa, então ela não vai pagar só R$70. Nesse nosso exemplo, o juro que ela vai pagar é de 0,81% ao dia, tá? De atraso. E ela ainda vai pagar uma multa de 1,5% de multa por atraso de pagamento. Hoje em dia a multa ela está limitado por lei a 2%, não pode ter maior, mas pode ser menor, tá? Então quanto que ela pagaria? Então, os 70 da terceira parcela que ela não conseguiu pagar, 1,5%, deixando decimal, multiplicando, ela vai pagar R$1,05 como multa, né? Por ter atrasado o pagamento. E o juro, ela vai pagar 0,81 dividido por 100. E quantos dias ela atrasou? 5 dias. Então vai ser 70 vezes 0,81 deixando em decimal, vezes 5, ela vai pagar R$2,84. Então, depois de 5 dias que é de atraso, ela vai pagar os 70 que ela já devia, mais a multa, mais o juro diário, ou seja, ela vai pagar R$ 73,89. Isso acontece também quando a gente atrasa a conta da luz, atrasa a conta da água e assim por diante. Os juros e a multa é calculado como esse exemplo aqui da Júlia, da sandalinha dela. O boleto bancário é o método de pagamento que mais atrai hoje em dia os clientes pela sensação de segurança de quitar seus débitos. A possibilidade de obter desconto caso eu pague antes, né? Por exemplo, num financiamento eu consegui dinheiro antes, eu ligo lá e consigo que ele emita um boleto no valor mais baixo, exatamente o desconto por eu estar pagando antecipadamente. E facilita para aqueles que não querem utilizar cartão ou não têm um cartão, né? Que o cartão pode se tornar aquela bolinha de neve. Por exemplo, se eu atrasar, o juro é muito mais alto que aquele juro que a gente viu na Júlia. Os juros sobre o atraso de um título são os juros de mora, conhecido, é aquele juro que a Júlia pagou, a gente chama de juro de mora. Isso significa que o cliente sofrerá uma penalidade por não ter feito o pagamento dentro do período estipulado. Além desses juros, nós vamos ter a multa, que é uma espécie de uma penalidade para a pessoa não atrasar mais o pagamento. De acordo com a lei, como eu comentei com vocês, a multa por atraso pode corresponder até 2% do valor do boleto, enquanto os juros de mora devem representar no máximo 1% ao mês. Um valor fracionado poderá ser aplicado em relação aos dias que ela for. Isso está normatizado pelo Banco Central. Assim como aconteceu no caso da Júlia, os pagamentos das parcelas de empréstimo podem ser pagos por meio de boletos bancários, emitindo o valor das parcelas e também por débito em conta corrente de quem contratou o empréstimo. Atenção! Se o pagamento atrasar, a consequência vai ser um aumento do valor devido, ou seja, você vai pagar os juros adicionais e a multa devida. Como diz aqui do livro Pai Rico, Pai Pobre, se você deixar o homem dos impostos, sempre tirará mais de você, porque os empréstimos também tem a questão, por exemplo, do IOF, né? Temos que lembrar disso também. Então, o que a gente trabalhou hoje? Que os empréstimos podem ser pagos via boleto bancário ou débito em conta corrente. Que as vendas por boleto geram juros caso o cliente não efetue o pagamento na data programada. E quem realiza uma venda por boleto assegura o seu direito de protestar a dívida caso ela não for paga.
Então esse boleto é como se fosse, entre aspas, uma nota promissória que você dá e ele pode processar você, deixar o nome sujo na praça, como a gente conhece. Nesse vídeo a gente falou sobre empréstimos bancários, espero que vocês tenham gostado e até breve.